Apocalipse 20. Todos acharam? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Jesus já está aqui, o Espírito Santo já está manifesto neste lugar. Então abra seus ouvidos, coloque o colírio dos olhos. Vamos entender o que o Senhor tem preparado para a igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 20 fala o seguinte. O título é: Os cristãos reinam por 1000 anos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, aleluia, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Deus, tu és Glória a Deus. Aleluia. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Olhei e vi alguns tronos, oh glória, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem nas mãos, a marca da besta. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia, Jesus. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Escutem, bem-aventurados santos e santos os que tomam parte dessa primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Glória a Deus, aleluia. Senhor, te damos graça por essa palavra abençoada, porque o Senhor retribui aos seus um grande galardão, um grande reinado por mais de 1000 anos. Irmãos, aqui, para aqueles que não estavam presentes durante a nossa série, aqui nós já falamos sobre a carta às 7 igrejas, o aviso do Senhor. Nós já falamos sobre os 7 selos, que são sinais do céu na terra. Nós mostramos, estudamos esses sinais, que são sinais que estão avisando as dores de parto, que falam: eis que estou às portas, olhem os sinais. Porque a palavra de Deus, Jesus, o próprio Jesus disse, lá em Mateus, ele fala assim: sabeis quando o fruto está bom, quando a árvore se torna verde e dá flores. Então sabeis, portanto, que está chegando a hora dos frutos nascerem. Pois assim será em vós, quando vires esses sinais nos céus e na terra. Sabereis, pois, que eu estou às portas e estou voltando. Então, igreja, se prepare, porque os 6 sinais nós já estamos vendo nessa terra. Então está chegando a hora. Nós falamos também das 7 trombetas, que vem trazer a justiça do Senhor nessa terra. Então as 7 trombetas vêm acompanhadas de vários acontecimentos, de queimadas, de pestes, de doenças, de escassez. E nós vimos também os 7 cálices, que são os últimos 7 juízos do Senhor. São 7 cálices que vão trazer o juízo de Deus nessa terra. E aí o último juízo traz a queda da Babilônia, da grande meretriz, que nós também já estudamos. E aí nós estudamos sobre quem são as bestas, quem é o anticristo, quais são as características do anticristo escritas na Bíblia, Nós estudamos aqui Isaías 61, as características do falso Messias. Nós estudamos com base no Apocalipse quem ele vai, quem ele pode ser, quais são as características dele, quem vai ajudá-lo, como ele vai fazer, como ele vai atuar. Nós estudamos que serão 7 anos de sinais de juízo na terra. Nós mostramos que durante 3 anos e meio ele vai promover uma falsa paz. Ele vai ser achado como o Messias, na verdade o falso Messias. Mas não
metade do tempo, Daniel fala, na metade do tempo ele quebra a sua aliança. E aí ele se mostra quem ele verdadeiramente é, se revelando como anticristo, as suas bestas, né, e o falso profeta. Então o dragão vai se levantar do mar, lembrando, né, do Leviatã, lembrando do grande Leviatã, que foi Deus conversando lá com Jó, falando, eu criei o grande Leviatã, e ele vai subir do grande mar, que se representa uma multidão de povos. Nós estudamos quem são, né, essa trindade do mal. Mas agora nós vamos passar para um lado bom da história. Amém? Nós falamos tanta coisa que vai acontecer e infelizmente são coisas ruins, porque o povo é mau e o pecado é muito grande. A gente já ultrapassou Sodoma e Gomorra há muitos anos. E é chegada a hora do Senhor fazer a sua justiça para os santos, né? Aqueles que desde Abel estão clamando por justiça. Porque a palavra dele fala, o próprio Deus falou, eu ouço ainda hoje o sangue de Abel clamando por justiça. Então não só Abel morreu de uma forma injustiçada, mas todos os outros que foram enganados pelo inferno, pereceram em razão do pecado, da mentira e da enganação do inimigo, que usa pessoas, que usa coisas, sempre para nos enganar, sempre para nos afastar do amor de Cristo Jesus. Mas a palavra fala, quem é que pode nos afastar do amor de Cristo Jesus? Nem principado, nem potestade, nem poderes no mundo terrestre, celestiais, debaixo da terra, em cima dos céus, podem nos afastar do amor de Cristo. E sabe por quê? Porque a palavra diz que foi Ele que nos amou primeiro. Amém? Ele não espera que a gente retribua, mas Ele espera que a gente o ame. Mas não porque a gente ama o Senhor que nós seremos retribuídos. Pelo contrário, foi pelo grande amor dele que a palavra fala, Ele nos amou primeiro. Amém, graças a Deus, porque esse grande amor é que nos permitiu a salvação. Foi esse grande amor de Deus que deu o seu único filho em sacrifício vivo para derramar seu sangue no madeiro, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados, para nos redimir dos nossos erros. Oh, glória a Deus. Foi esse grande amor de Deus que deu ao seu único filho, que fez que o seu único filho passasse por uma morte de cruz, um julgamento injusto, vergonhoso. Pessoas cuspiram no Senhor, colocaram espinhos em sua cabeça. Eles fizeram tudo de mais perverso contra o Senhor, o julgamento de um homem que não tinha um pecado, santo e irrepreensível. As pessoas tramaram por mando do inferno, sendo utilizadas pelo inferno para tramar contra aquele que veio por amor nos salvar. Senhor Deus, obrigada, Senhor. Então nós estudamos esse tempo de juízo, mas é tempo agora de estudar as bodas do Cordeiro. É tempo de compreender o motivo de todas as coisas. Porque o Senhor preparou um jardim do Éden para nós. Em Gênesis 1 fala que Ele preparou algo sobrenatural, algo espetacular, algo que homem nenhum pôde ver, a não ser Adão e Eva. De forma tal que Adão conversava com os animais, que de forma tal que os animais traziam alimentos para Adão e Eva. Eles não precisavam trabalhar, né? Não precisavam nem suar para colher o fruto, o seu alimento diário. Mas Deus trazia. Imagina ele andar com os elefantes, com os leões, com os tigres, com todos eles, e nenhum animal fazer mal algum, dano algum a eles. É isso que o Senhor tem preparado para nós. É nos trazer de volta a essência do início, do que Ele tinha planejado para nós. Mas nós caímos e desobedecemos, e aí nos foi retirado. Adão e Eva foram expulsos do jardim, e Deus colocou um anjo com uma espada de fogo desembainhada, para que eles não pudessem voltar, para que nem pudessem achar a entrada do jardim do Éden. E foi preciso passarmos aí tantos 1000 anos
para ver se o povo se redimia, se o povo se arrependesse, se o povo mudasse de caminho, se o povo largasse a sua idolatria, se o povo abandonasse os seus pecados. Mas cada dia mais o povo permanece pecando, permanece na maldição do inimigo, nas mãos do inferno, como marionetes. Mas o que Deus tem reservado para nós é muito maior. Muito maior. Aqui em Apocalipse 20 fala o seguinte: depois do grande Armagedon, da grande guerra entre o Senhor, aqui Jesus já voltou. Tem várias teorias de quando que Jesus volta, mas a Bíblia, do jeito que está escrita, e eu gosto de interpretar a Bíblia de uma forma literal, porque aquele que inventa, que põe um ponto nesse livro, veio do inferno, já está escrito lá em Tiago. Então, aquele que acrescentar ou que retirar alguma coisa deste livro, vem do maligno. Então, eu não gosto de acrescentar e nem retirar nada. Então, eu compreendo e interpreto a Bíblia conforme o Senhor me revela e conforme já está escrito, porque esse livro chama livro da revelação. Então, aqui nós tivemos já a volta de Jesus, nós já tivemos o arrebatamento da igreja, e agora é tempo da igreja voltar, guerrear, como está escrito, eu vou mostrar para vocês, está escrito aqui em Apocalipse 19, a igreja volta para guerrear. E aí nesse momento, a besta e o falso profeta foram presos no lago de fogo ardente, que é a prisão definitiva. Então na Bíblia não tem escrito inferno, tem escrito alguns mistérios, tem escrito Hades, tem escrito abismo e tem escrito lago de fogo ardente. Então o Hades me parece que é um lugar onde os mortos vão esperar, que aqui Apocalipse fala lá na frente, que eles vão, o mar, a morte e o Hades vão entregar seus mortos para o julgamento. O abismo é onde o dragão foi preso e onde ele não tem poder sobre as nações. E aqui diz, no início de Apocalipse 20, fala: o anjo desceu do céu, trouxe a chave do abismo para quem? Para quem que ele trouxe? Para Jesus, porque Jesus já tinha descido. Jesus já voltou. Então o anjo trouxe a chave que estava no Deus Pai, nas mãos de Deus, entregou para o Filho. E aí fala, ele quem? Jesus, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo. E colocou um selo para que ele não pudesse fazer dano a ninguém. Depois disso ele seria solto, depois desses 1000 anos. Mas essa é outra história, gente. Depois a gente trata de Gog e Magog, quando vai ser o final, o julgamento final mesmo. Mas o interessante é que a partir do verso 4, se vocês quiserem acompanhar comigo, porque a palavra, ela mesma nos ensina. E vejam, olhei João e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. Essa palavra é tão poderosa, porque Paulo disse uma vez para os seus discípulos, né? Falou assim: não sabeis vós que vocês julgarão os anjos? Olha a palavra se cumprindo aqui. O que Paulo, que foi revelado por Jesus a Paulo, e Paulo falou para os discípulos: não sabeis vós que vocês vão julgar os anjos? E os discípulos de Paulo não entenderam, foi nada. Como assim? Como a gente vai julgar os anjos que a gente sequer vê? Mas aqui Apocalipse fala, no milênio terão tronos. E a palavra fala que em Isaías nós vamos ler que Deus nos escolheu como sacerdotes santos para sermos governadores, sacerdotes, embaixadores de Cristo no reino dos céus. Amém? Então o que tem preparado para nós é algo sobrenatural. E todo aquele que conheceu o que o Senhor tem preparado vai deixar de buscar as coisas terrenas para começar a buscar as coisas, os tesouros dos céus. Porque é lá, irmãos, é lá que nós teremos a nossa verdadeira justiça. Aqui o mundo jaz do maligno, como diz o próprio Jesus. Então não esperem justiça nessa terra. Deus pode fazer? Pode fazer. Mas não esperem justiça num mundo de injustiças. Porque Ele mesmo, Jesus, foi julgado por um tribunal injusto.
O Filho de Deus foi julgado de forma injusta, injustamente. Se o Filho de Deus foi julgado de forma injustamente, quem somos nós para esperarmos ter uma justiça nesta terra onde jaz tudo do maligno, onde o maligno é quem reina? Os céus e a terra são de domínio do Senhor, não confunda. Os céus e a terra e todo o universo são de propriedade do Senhor, de Deus o Altíssimo. Mas foi dada permissão quando ele, entenda, vamos lá, fazer um parênteses. Lembra quando Paulo falou que ele foi ao terceiro céu? Vocês lembram dessa passagem? Não lembra? Pois Paulo foi arrebatado para o terceiro céu. E aí a gente pergunta, o que é isso? Que terceiro céu é esse? Então no universo a gente tem o terceiro céu, onde Deus habita. Nós temos um segundo céu, que é para onde os anjos caíram. Os anjos caídos, eles não conseguem subir ao terceiro céu, a não ser o dragão, né? Porque lá em Jó mostra que ele foi diante de Deus, então a gente sabe que ele pode, ele vai. Por que ele vai? Porque ele foi o querubim ungido, o querubim de Deus. Fazendo outro parênteses, quem não sabe o que é o querubim. Lá quando Deus mandou construir a Arca da Aliança, ele mandou também os seus servos construírem querubins para proteger a arca. O que isso quer dizer? Lembra quando ele fala para Moisés? Moisés fala, Senhor, eu quero ver tua face, Senhor, eu quero te conhecer. Ele falou assim, não, Moisés, não dá. Não dá porque a minha glória vai te matar, vai te consumir. Nenhum homem consegue ver a Deus da nossa forma que nós estamos, porque seremos consumidos. É como se a gente estivesse chegando perto do sol. Se a gente se aproximar do sol, a gente é automaticamente consumido pelo poder daquela irradiação. A glória de Deus é maior que o sol. Então foi preciso que o Senhor criasse seres viventes, os querubins, de forma tal que as 6 asas dele cobrissem aquela arca onde estava o Senhor, onde ele falava com Moisés, onde ele falava com os seus escolhidos, seus ungidos, e eles cobrissem a glória para que aquela glória não consumisse aquele povo. Olha só, Lúcifer era um querubim ungido. Ele ficava face a face com Deus. Ele tinha suas asas voltadas para o Senhor para nos proteger de sermos consumidos. Ele viu o poder do Senhor, ele viu a graça de Deus, ele viu que Deus é maior que tudo, que todos. Ele sabia exatamente quem era Deus e mesmo assim ele se rebelou. E quando ele foi expulso, a Bíblia fala, ele caiu para onde? Para o segundo céu. E qual é o primeiro céu? Em Gênesis fala, o primeiro céu é o firmamento desta terra. Então, o que nós vemos é o primeiro céu. A gente não consegue enxergar o segundo céu, que é onde, quando Paulo fala, nossa luta não é contra pessoas humanas, carne, mas é contra principados e potestades aonde? Nas regiões celestiais. Olha só, no segundo céu. É onde eles estão manejando. Então eles conseguem descer para a terra. Eles não conseguem subir, mas eles conseguem descer e nos atingir. Quem dá brecha, ele entra. E traz os seus para destruir, para matar, roubar, destruir. Então, fechando esse parênteses, o Senhor está lá em cima nos olhando. E aí ele pega e tranca, o anjo vem, desce, traz a chave do abismo, tranca a besta não, o dragão, que é o próprio Satanás, e desce seus tronos para julgar. Olha só que coisa impressionante. Nós julgaremos esses anjos que caíram. Nós julgaremos as nações que tiveram a marca da besta. O juízo final é do Senhor, mas a palavra diz que nós reinaremos com Ele. Os seus santos reinarão com Ele. E fala assim, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem das suas mãos. E olha só que mistério. Lembra que eu falei que antes do milênio, Jesus já tinha voltado, já teve a guerra do Armagedon. Então aqui não tem sobreviventes mais. A igreja já foi arrebatada.
Quem morreu, morreu. Na última guerra, no juízo final. Né? Os santos que já morreram estavam com Deus e agora veio o mistério. E a igreja já tinha sido arrebatada. Então, não sobrou ninguém nessa terra. O dragão foi preso. Mas o que acontece? Aí João vê e fala o seguinte: ele viu esses santos que morreram, as almas. E ele fala, eles reviveram. Amém? Amém. Lembra de Ezequiel 37? A visão que Ezequiel viu dos ossos secos e que o Senhor falou para ele: filho do homem, profetiza nesses ossos secos e eles vão ressuscitar. O Senhor estava mostrando não só os acontecimentos passados, mas o que vai acontecer no futuro. Todos os santos que morreram no nome do Senhor e por causa da palavra do Senhor vão reviver. E a igreja que foi arrebatada vai descer junto com eles. E esses que reviveram e que desceram com o Senhor vão reinar com Cristo durante 1000 anos. E essa é a chamada, a primeira ressurreição. Bendito aqueles que participam da primeira ressurreição, porque eles não terão parte com a segunda morte. E a segunda morte é a morte em que todo aquele cujo nome não tiver escrito no livro da vida será lançado no lago do fogo ardente. E lá é a eternidade. É fogo e ranger de dente para toda a eternidade. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 66. Nós vamos passear um pouquinho para que vocês entendam o que eu estou falando. Apocalipse não é uma palavra fácil, não é de fácil entendimento, mas tudo já estava escrito. Isaías foi um grande profeta que viveu 700 anos antes de Jesus. E olha só o que ele fala. Isaías 66, de 10 a 14. Amém? Ele diz o seguinte: o próprio Deus fala: alegrai-vos, pois, com Jerusalém, exultai nela todos os que a amais, regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáveis em pranto e luto. O que ele quer dizer com que estáveis em pranto e luto? Porque Jerusalém foi destruída. Lembra que a gente estudou que Jerusalém é a grande meretriz? E que o Senhor veio dos céus com o seu exército e destruiu, porque ela profanou o templo do Senhor. Então o povo estava triste pela destruição de Jerusalém. E aí Deus fala: alegrai-vos com Jerusalém. Não olheis para a destruição, porque eis que faço nova todas as coisas. Amém? E ele fala: regozijai-vos com ela, todos que por ela estáveis em pranto e luto. Pois preste atenção, 11: pois sereis amamentados e saciados pelo seu seio consolador, porquanto recebereis fartura de alimento e se deleitarão no colo materno. Aleluia. Com efeito, assim promete Yahvé: eis que vou estabelecer a paz em Israel, como um rio sereno e caudaloso, e que a riqueza de todas as nações flutuam para ela como uma enchente. Neste dia, Jerusalém agirá como mãe amorosa, e sereis amamentados em seu colo e acarinhados sobre seus joelhos. Assim como a mãe conforta o seu filhinho amado, eis que eu, o Senhor, os consolarei em Jerusalém. Com certeza vereis tudo isso acontecer. E neste dia o vosso coração se alegrará sobremaneira, e os vossos corpos, olha aqui o que eu falei, e os vossos corpos haverão de quê? Se revitalizar, os vossos ossos florescerão. A primeira ressurreição, como a relva nova. Então a mão de Yahvé será conhecida entre os seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. O que Deus tem reservado para nós
É o cuidado, o amor de uma mãe. O Senhor fala que nós seremos amamentados, saciados por Jerusalém. Jerusalém é a cidade que o Senhor escolheu para ser referência da sua palavra, do seu poder e da sua glória. É Jerusalém, é de lá que o Senhor estabelecerá o seu reino. E olha só que interessante, abram em Mateus 4:17. Mateus 4:17 fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, em oração eu pedi: Senhor, me mostra a tua palavra, me revela o que está oculto, o que está escondido, porque Ele tem revelado os tesouros ocultos que estão nessa palavra. E aqui foi Jesus que falou. Quando Ele inicia seu ministério, Ele falou: eis que é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já chegou, igreja. Jesus saiu do reino do terceiro céu e veio reinar nessa terra. Então a gente pensa: o reino dos céus, ele fala: o reino dos céus é como um grão de mostarda, o reino dos céus é como uma rede, o reino dos céus, ele fala várias vezes aqui em Mateus, e a gente pensa: o reino dos céus está lá. Não, o Senhor estava lá, e Ele veio para cá. O reino dos céus desceu no momento em que Jesus veio para cá. Então desde 2025 anos nós estamos vivenciando o reino dos céus nesta terra. O Senhor é o nosso rei. Aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele tem para Jesus o seu rei. O seu reinado é chegado em nossas vidas. E é isso que Deus quer mostrar, porque a gente não consegue, né? Na carne, quem vive da carne não consegue ver as coisas espirituais, não consegue discernir as coisas espirituais. Mas aquele que está no Espírito consegue entender o mundo espiritual assim como ele é. Quem vive no Espírito consegue ler e entender essa palavra do jeito que Jesus queria que ela fosse falada. Mas Ele mesmo falou: eu não posso falar senão em parábolas, porque muitos não vão entender. E é assim mesmo para ser. Porque eu é que dou entendimento aos meus pequeninos, aqueles que o Pai escolheu. A palavra diz: muitos serão chamados, mas poucos são aqueles que são efetivamente escolhidos. Então esse entendimento só é dado para nós que estamos aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque Deus te escolheu. Deus te escolheu para você ter a visão espiritual do mundo, do reino dos céus, e não do reino da terra. A gente já está cansado do reino da terra. A gente já está cansado de saber que neste reino é só injustiça, é só maldade, é só gente para roubar, matar e destruir, é só violência, é só maldade, é tanta ideologia, é tanta mentira, é tanta enganação, que a igreja já está cansada. A igreja já está cansada, mas está cansada porque não entendeu que o reino dos céus já chegou. Amém. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão só. Eu entregarei a vocês o Consolador, e por intermédio dele, tudo que pedires em meu nome, eu o concederei. Por que a igreja não consegue entender essas coisas? Porque precisa se discernir essas coisas de uma forma espiritual. Tudo quanto nós pedimos, se nós estivermos em obediência, se nós estivermos em conformidade com a palavra do Senhor, se nós estivermos em santidade, andando em unidade com o Espírito Santo, Ele concede. Porque é agradável ao Senhor nos dar as coisas que pedimos. Ele mesmo falou: aquele que pedir será dado, aquele que bater será aberta a porta. Nós cantamos hoje: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir e me deixar entrar, eu cearei com ele. A palavra fala que ele é melhor do que a mãe, do que o pai. Que o seu filhinho pede um pão e te dá uma serpente. Imagina, o Senhor não nos dá enganação, não nos dá mentira, e nem nos nega o pão diário. O que o Senhor tem reservado é banquete. A palavra fala que lá é banquete, com
para nós são tesouros ocultos, é ouro em abundância, são pedras preciosas. O querubim ungido do Senhor que caiu, ele andava cheio de pedras preciosas. E hoje mulheres ficam procurando, pagando 100 mil reais em joias nesta terra, sabendo que elas poderiam adquirir o tesouro, muito mais joias, porque o céu é repleto delas. Hoje o Senhor está abrindo os olhos da igreja para dizer: igreja, o reino já é chegado, mas é há muito tempo. 2025 anos. Por que a igreja não desperta? Por que a igreja não medita na palavra? Por que a igreja não está avivada? Por que a igreja não acredita? Por que a igreja não pede? Por que não há milagres nessa terra? Por que os mendigos não estão libertos? Por que a igreja não vai aí? Gente, o inimigo não pode contra a igreja. Se Deus é por nós, o que está escrito? Quem será contra nós? O inimigo pode se levantar, mas ele se levanta é para cair. A palavra diz que ele vem por um caminho, mas é por 7 que ele bate na retirada. E eu vou dizer um segredo: o inimigo é fraco. Quer um exemplo? Mateus 4. O inimigo só resiste 3 vezes. Só resiste 3 vezes. Primeiro, ele tenta na sua necessidade. Tu não és o filho de Deus? Porque se Jesus teve fome, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto e teve fome, a palavra diz. Lá em Lucas 5 fala, 4, 5 fala. E ele teve fome. Se tu és o filho de Deus, pega essas pedras, transforma em pão e come. O que Jesus diz? Nem só de pão vive o homem, mas de todo o quê? Palavra. Mas de toda palavra. Hoje Jesus diz: gente, despertem, acordem. É na palavra que vocês vão vencer. É com base na palavra que vocês vão ser alimentados. É com base na palavra que vocês vão guerrear. É com base na palavra que vocês vão fazer sinais miraculosos. É com base na palavra que vocês vão ressuscitar mortos. Vão fazer coxos andarem. Vão fazer doentes serem curados. Aleluia. Vão trazer alegria e a paz do Senhor. É através da palavra. Amém. Aí o inimigo vem e fala, e tenta de novo o Senhor, mais uma vez. Senhor, ele leva Jesus para um lugar mais alto e fala assim: em Salmos, teu filho Davi diz o seguinte, que o teu pai dá ordem aos anjos a teu respeito. Então te atire daqui, se jogue daqui, que os anjos não vão te sustentar. Mentira. O inimigo vem nas nossas necessidades e vem para tentar nos matar. Ele queria que Jesus pulasse daquele lugar alto, suicidasse, uma coisa horrorosa. E o que Jesus fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. Assim está escrito. De novo está escrito. Depois ele vem e leva para um lugar mais alto ainda e fala: Senhor, te dou todo esse poder. Está vendo esses reinos aí? Eu te dou, se prostrar e me adorar. Aí o que Jesus faz? Terceiro round. Ele só aguenta 3 vezes, igreja. Na terceira, o Senhor falou, bateu o pé e falou: sai, aparta-te de mim, bate em retirada. E o que ele fez? Saiu. E quem que veio? Os anjos vieram servir o Senhor. O inimigo só aguenta 3 rounds, mas nós não aguentamos o primeiro. E a palavra fala: resistir o diabo e ele fugirá de nós. A palavra toda tem coerência, a palavra toda se conecta perfeitamente. A gente só precisa compreender esses mistérios. Então Mateus 4 fala: é chegado o reino dos céus. A gente precisa compreender. E aí vamos falar um pouquinho desse milênio. Lá no milênio, como é que vai ser esse milênio? Como é que vai ser esse mistério do milênio? Vamos aqui em Mateus 13. Olha só que interessante. Mateus 13 vai dizer assim. Mateus 13, 45. Aliás, 44. 44 e 45. Mateus 44, 13 e 44 fala assim: o reino dos céus se assemelha a um
tesouro escondido no campo. Eita! Que certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de quê? De alegria. Aqui, ó. Então, nós sabemos, a partir dessa palavra, que no milênio nós vamos ter o quê? Alegria. Alegria porque há um grande tesouro neste lugar. Glória a Deus. O que esse homem fez? Vendeu tudo que ele tinha e compra aquele terreno. Ele compra. O Senhor, uma certa vez, Jesus fala: antes o reino dos céus era tomado por violência, porque ele vai e faz de tudo. É igual guerrear, como Jacó guerreou com o anjo. Ele entrou no jiu-jitsu com o anjo para pegar a bênção, porque o reino era tomado com violência. Ou seja, isso me mostra que as pessoas queriam muito. Quando Jacó ia, eu faria o mesmo, porque se eu visse um anjo, eu agarrava nas pernas dele e ia falar a mesma coisa. Eu quero esse reino e você não sai daqui. Deus me livre, se não me abençoar. Então o reino era tomado por violência, porque as pessoas tinham zelo pela casa do Senhor, zelo pelas coisas de Deus. E o que nós temos hoje? Será que a igreja tem zelo pelas coisas do Senhor? É. As pessoas vêm de qualquer jeito, as pessoas não veem, ouvem a palavra sem reverência. Pessoas vêm aqui neste lugar sem santidade. Pessoas estão neste lugar trazendo mentira e enganação para o povo, dizendo que de prosperidade, de paz, de abundância. Mas o próprio Jesus falou assim: atentai-vos, porque aquele que falar de paz, instalar-se-á repentina tribulação. Não é paz. Ele mesmo disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o que? A espada. E a espada é a palavra. Por que eu vim trazer a espada? Porque ele é o nosso general, ele é o Senhor dos exércitos. Ele veio para nos dar as armas, para que nós pudéssemos lutar contra o mundo celestial do mal. Ele nos trouxe as armas para lutar contra as doenças, para lutar contra o pecado, para lutar contra a mentira e a enganação, para lutar contra as invejas, as feitiçarias, as obras do inferno e as setas do mal. Amém. Não para que nós fôssemos abatidos. O Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel. Aleluia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos, diz o Senhor. A igreja precisa tomar posse dessa palavra, dessa espada. Amém. A igreja tem que parar de brincar com o inimigo como se ele estivesse brincando com a gente. O inimigo não está aqui para brincar. A igreja precisa agir com autoridade, é falar igual Jesus: sai. Amém. Não tem conversa, não tem brincadeira, não tem piadinha não, porque o Senhor, Ele pode até ser gente boa, Jesus pode até ser engraçado, mas não com o inferno. Quando se trata do inferno, as coisas são sérias, a gente não pode brincar, porque aquele que brinca, como aqueles que falaram: Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque eles estavam brincando com o inferno, brincando de levar a verdade, enganando pessoas, interpretando, levando interpretações erradas do que o próprio Jesus tinha falado, tinha ensinado. Não existia a Bíblia ainda, esse livro não existia naquela época, mas existiam os manuscritos dos profetas, e existia o Jesus que falou, e tudo foi anotado. Não é tempo da igreja brincar com o inferno, é tempo de repreender, é tempo de usar a espada, é tempo de agir com autoridade, porque se ele não está brincando conosco, nós também não temos que brincar. É guerra, é batalha. Não podemos deixar ele entrar em nossas casas e fazer arruaça sem nós não nos posicionarmos, porque nós vamos perder o que está aqui. Aí fala aqui em 45: o reino dos céus, da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Então no milênio é como se fosse uma pérola preciosa. É algo tão precioso o reino de Deus que Ele tem preparado para nós. E entenda, são 2 lugares.
E eu vou dizer um mistério para vocês. Apocalipse 20 fala do milênio, mas não fala onde ele vai ser. Mas no finalzinho, Apocalipse 21, fala de novos céus e nova terra. Não confundam. São coisas bem diferentes. O novo céu e a nova terra, ele é em outro lugar. Porque a palavra diz lá em Apocalipse 21, fala: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia o quê? Passado. Esse novo céu, a nova Jerusalém, é em outro lugar. Eu não estou falando deste outro lugar que é a eternidade, que é mais maravilhoso ainda que esse milênio. Eu estou aqui no milênio. E para mim, o milênio é aqui na terra. Para mim. E por que eu digo que para mim o milênio é aqui na terra? Vamos lá em Mateus 5. Mateus 5, de 4 a 12. Olha só o que está escrito. E aqui, o próprio Jesus fala, como mais ou menos, traz algumas pitadinhas de como será esse milênio. Ele fala assim, a partir do verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lembra Isaías? Que falou, é igual uma mãe, a Jerusalém será como uma mãe que irá consolar e amamentar os seus. Olha aqui Jesus falando, bem-aventurados os que choram, porque no milênio serão consolados. Amém. A Jerusalém será como uma mãe que consolará os seus filhinhos, dará a ele leite e mel. 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. O milênio, conforme essa palavra, se dará aqui. Hoje, eu e vocês, nós não herdamos essa terra. Porque se a gente tenta comprar um carro, se a gente tenta comprar uma casa, o inimigo vem e tenta nos tirar a todo custo. A gente quer uma porta de emprego maior, o inimigo vem, embaraça, ele rouba tudo que é nosso. A gente tenta comprar algo, a gente não pode comprar algo, o invejoso vem e amaldiçoa. Tudo que a gente conquista, o inimigo vem em cima do que é nosso. Mas neste lugar, o inimigo não terá poder. Nós herdaremos a terra. Aleluia. É neste momento que toda a justiça do Senhor, toda a retribuição do Senhor nos será dada. Aquele galardão é lá que nós vamos receber. Aleluia. Se aqui, alguém passou fome, lá vai ter fartura. Se aqui alguém sofreu injustiça, lá vai ter misericórdia. Se alguém foi pobre aqui, lá vai ser milionário. Aleluia. Se alguém foi abandonado, lá vai ser consolado. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não vai faltar comida, não vai faltar vestimenta, não vai faltar louvor, não vai faltar dinheiro, a gente não vai precisar, mas lá vai ter todo tipo de pedra preciosa. Não vai faltar luz, não vai faltar nada, não vai faltar nada, você não vai precisar de nada. Vai ter as carruagens de fogo, aquele que não viajou, vai viajar, lá vai para lá, Senhor, eu quero ir lá para o Japão, conhecer o Japão, pega aqui, meu filho, a carruagem de fogo e vai para lá conhecer. Glória a Deus. Então nós vamos conhecer essa terra. Amém. E eu tenho para mim que nós vamos reconstruir essa terra. Nós vamos reconstruir, porque a terra já vai estar toda queimada, devastada. Lembra que eu falei que já teve o Armagedon? Tudo foi destruído. Os 7 cálices representam a destruição de tudo o que há na terra. Tudo o que há na terra. O primeiro cálice destrói toda a vegetação, todas as vegetações são queimadas, todas as águas são envenenadas, todo o homem ao final morre, toda a humanidade morre, não tem mais nada, está tudo devastado, não tem mais nada. Mas concorda comigo, se a gente for viver um milênio nessa terra com nada, tudo destruído, que bodas de cordeiro seria essa? Não faz sentido.
Mas faz todo sentido se o Senhor vier instalar o seu trono em Jerusalém e falar assim, ó, agora eu vou constituir governadores. Você que foi humilhada, que não passou fome no governo tal, agora é o contrário. Você vai governar essa cidade. Você que foi abandonada, agora você vai ter filhos, quem você quiser. Aquele que passou fome vai ter comida até para comer. Glória a Deus. Fartura. Nós vamos reconstruir. Nós vamos reconstruir. Onde está escrito? Isaías está escrito tudo isso. Glória a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque, olha só, o mais bonito para mim. Porque verão a Deus. Aleluia. O melhor de tudo do milênio é que nós estaremos com Ele. Imagina, irmãos, estar de frente a frente com Jesus Cristo. Jesus. Eita, glória. Imagina cear com Davi, com Abraão, com Isaac. Eita, o que a gente vai falar para esse povo? Ó, não pode repreender Eva quando chegar lá em cima, não. Mas nós encontraremos os heróis dessa terra, porque a palavra diz ali para vocês, todos reviveram. Nós vamos voltar em osso, em ossos e carne, nesta terra dos viventes. Por isso que Davi fala, Senhor, me abençoa ainda nesta terra dos viventes. Olha a palavra se cumprindo desde lá atrás. Glória a Deus. Desde Davi, a palavra se cumprindo. É no milênio que o Senhor vai restituir tudo aquilo que nos foi tirado. Glória a Deus. Tudo aquilo que nos foi roubado, nós teremos de volta. Amém. É o nosso galardão. Glória a Deus. Por isso, igreja, não almejeis as coisas dessa terra. Bendito, bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa do meu nome, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Tudo quanto nos foi tirado nessa terra, o Senhor vai restituir no reino dos céus no milênio, que é nessa terra. Aleluia. Então, benditos sejam aqueles bem-aventurados. Você sabe o que significa bem-aventurados em hebraico? O significado de bem-aventurados é assim, abençoados com forte alegria, com grande júbilo. Glória a Deus. Quer dizer que com grande... Quem gosta de futebol, né, que gosta de torcer pelo seu time, sabe aqueles gritos quando o time faz gol, quando a seleção vence? Bem-aventurados é mais ou menos, é muito mais do que isso. É você gritar de júbilo, de satisfação com algo. Então ele fala, olha, bem-aventurados vocês que foram perseguidos, que foram traídos, que foram abandonados, que passaram fome, que foram injustiçados de todas as formas por causa do meu nome, porque eu vou retribuir a vocês muito mais, coisas maiores que vocês sequer podem imaginar. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, é hora de pensar para o alto. Amém. É hora de fixar os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, Amém. de onde vem a nossa justiça. Amém. É para o alto que nós olharemos o grande amor do Senhor por nós, o cuidado, porque Ele lá do alto que nos protege. É lá do alto que Ele manda, dá ordem aos seus anjos para nos proteger, nos guardar, para que a gente não venha tropeçar em alguma pedra. Amém. Se a gente tivesse igual o Geazi, né? Acho que é Geazi, que o profeta falou, Senhor, abra os olhos dele, porque ele estava com medo da grande multidão que vinha contra Israel. Ele falou assim, nosso exército não dá conta, são muitos, Senhor, vamos fugir. Ele falou, não. Aí o profeta fala, foi quem? Eliseu, né? Eliseu, pastor? Eliseu ou Elias? Um dos dois orou e falou, Senhor, perdoa. Senhor, abra os olhos dessa criatura para ele ver quem é que está ali. E tinha miríades de anjos, carruagens de fogo, irmãos, muito mais do que aquele exército de homens em favor de Israel, lutando em favor de Israel. Por isso que a palavra fala, é o Senhor que peleja em nosso favor. A gente só precisa estar em quê? Em posição, em oração, em posição, em obediência, que Deus se agrada. E Ele ainda fala, não dou a vós a vingança, porque vocês não sabem se vingar. Eu, Romanos 8, 8 fala, eu sou o dono da vingança. Eu sou
o grande é o Shaddai, o grande eu sou. Ele é que luta por nós. É Ele que faz justiça por nós. E é no milênio, no reino do Senhor, que nós veremos e nós participaremos e nós tomaremos posse de todas essas coisas. Então, a partir de hoje, igreja, vamos olhar para o alto. Amém. Vamos esperar ansiosamente pela vinda do Senhor, pelo arrebatamento da igreja, por este milênio, porque é lá que nós teremos retribuídos, é lá que nós teremos nosso galardão, e que esse galardão e essa retribuição também irão junto para o novo céu e nova terra. Glória a Deus. Porque quando chegar um novo céu e a nova terra, o mal já vai ter passado. Lembra que eu falei que o dragão ainda vai ser solto? Então vai ter um milênio, ele ainda vai ser solto, ele ainda vai regimentar uma multidão de povos, ainda vai ter outra guerra, e aí depois vem o juízo e vem o novo céu e nova terra. Mas no milênio nós vamos poder tomar posse de todas essas coisas. Eu queria finalizar dizendo a vocês que nós ainda estamos no tempo da graça. Amém. Mas logo chegará o tempo do juízo. Aquele que não voltar os seus olhos para o Senhor Salvador, aquele que não escolher o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não terá parte neste reino. Eles não herdarão o reino dos céus. Igreja, quem não aceitou Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, e eu falo verdadeiramente porque Judas foi batizado, Judas andou com Jesus, mas ele negou Jesus. Pedro andou com Jesus, Pedro foi batizado e ele negou Jesus 3 vezes. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro e sobrenatural com Cristo Jesus, porque aquele que tem um encontro verdadeiro e sobrenatural com Jesus teme o pecado, teme errar, teme a mentira, teme errar para não perder o reino dos céus. Porque isso é tão precioso para ele, como eu li aqui para vocês. O tesouro é tão precioso que ele vende tudo, nada mais importa, só esse reino que me importa. Então que nessa noite nós possamos verdadeiramente nos converter a Jesus, querendo esse reino, invocando esse reino, lutando por ele, pelejando por ele, seja com força, com violência, como está escrito, seja com amor, com graça. Porque ainda estamos no tempo da graça e não se confunda. Nós temos o amor de Deus que nos deu a possibilidade da remissão dos nossos pecados e a possibilidade de ressuscitarmos com Cristo Jesus. Porque só a partir do sangue do Cordeiro imolado, o Cordeiro Santo e irrepreensível, é que era possível perdoar os pecados. Então o amor de Deus veio sobretudo para nos trazer o perdão, para nos limpar dos nossos pecados, para nos redimir das nossas transgressões. Mas é a graça do Senhor, que tem muito a ver com paciência, é mais que paciência, mas para nós tem muito a ver com a paciência, com a longanimidade do Senhor. A palavra diz, o Senhor é longânimo em misericórdia. É essa longanimidade do Senhor que faz com que nós, pecadores, tenhamos acesso a Jesus e acesso ao reino dos céus. Mas não se engane, Jesus está às portas. E quando Ele chegar, não vai ter mais tempo. Porque Ele disse, eu virei como um ladrão. Quem é que sabe a hora que o ladrão chega? Se a gente soubesse, diz o Senhor, nós estaríamos de vigias em nossa casa. Por isso que Ele fala, sede vigilantes. Porque vocês não sabem nem o tempo, nem a hora, nem o dia, nem a hora em que o Senhor voltará. E se vocês não tiverem com as suas lamparinas acesas, se nós não tivermos com as nossas lamparinas acesas, a palavra das virgens vai falar, o noivo vai voltar à meia-noite, 5 irão para as bodas do Cordeiro, e 5 vão ficar, e elas vão clamar, Senhor, nos deixe, e a porta vai ser fechada.
A porta já foi fechada uma vez. Não nos enganemos com a igreja. Lá a arca de Noé passou 100 anos, eu já falei isso aqui. Ele passou 100 anos anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos dos seus pecados. 100 anos. Na última hora, o que aconteceu? Todo mundo se dando em casamento, todo mundo bebendo, todo mundo dançando, todo mundo se divertindo. As águas chegaram e ninguém pôde entrar. E a palavra fala que o Senhor, a mão de Yahvé, foi quem fechou a porta da arca. E ninguém pôde entrar. Quando Jesus voltar, a porta da arca será fechada e não vai ter mais tempo. A porta da graça será fechada e vai chegar a hora do juízo. Aqueles que tiverem a marca da besta serão condenados e herdarão o lago de fogo ardente, que é onde tem fogo e ranger de dente. Que nós, como igreja, possamos ansiar, em nome de Jesus, o reino dos céus que já nos é dado, já nos é chegado. A gente precisa compreender e usar as armas espirituais, o poder conferido pelo Espírito Santo a nós. Lá em Lucas vai falar da diferenciação entre estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente é batizado, nós somos cheios do Espírito Santo. Mas nós só operamos sinais e maravilhas com o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo já está nesta terra há milênios, há 2025 anos. Que a gente possa hoje usufruir do poder do Espírito Santo sobre a igreja, do poder de curar, do poder de libertar, do poder de falar palavras de graça, do poder de ministrar a palavra, de interpretar a palavra corretamente, porque isso aqui é um dom. Isaías 11, é um dom do Espírito, o dom da sabedoria, é um dom do Espírito que vem do Senhor. Então todas essas manifestações que Jesus operou aqui nessa terra, nós poderemos, porque Ele mesmo disse: muito mais coisas fareis vós, porque eu vou para o Pai. E por que a igreja não faz? Porque a igreja não entendeu que o reino do céu já é chegado. Quando a igreja entender que o reino do céu já é chegado, as coisas vão mudar. O avivamento vai chegar e o Senhor vai voltar. Porque a palavra diz que quando todas as nações conhecerem o Senhor, e o que está escrito nessa palavra, aí Ele volta. Então, igreja, vamos orar, vamos estar em oração. Coloque-se de pé. Vamos nos colocar mais e mais em oração, mais e mais em santidade, mais e mais debaixo da vontade, do poder da mão do Senhor. Para que todas essas coisas que nós comentamos, todas essas bem-aventuranças, venham sobre nós nessa terra dos viventes. E que nós possamos ser retribuídos 1000 vezes mais no milênio.